Boa noite, pessoal. Esta é a 28ª live do Cantinho do Azeite, aqui diretamente de Brasília, da nossa loja do Cantinho do Azeite. Hoje com um convidado especial, que é o nosso assessor, o Nero. E nós vamos falar sobre a revolução no mundo do azeite no século XXI e a percepção do consumidor. Nas últimas décadas, o mercado de azeite evoluiu muito e o consumidor vai procurando se adaptar a essas mudanças, e a gente vai analisar quais foram essas mudanças e como é que o consumidor enfrenta esses desafios. Então, boa noite a todos. A gente está iniciando a live, o pessoal deve começar a entrar e a gente vai falando, a live vai estar gravada. Então a gente já vai falando e o pessoal vai acompanhando e vocês podem perguntar. Então, por que é que a gente acha que houve uma revolução no mundo do azeite nos últimos 20 anos, ou seja, neste século? A primeira revolução foi na pesquisa. A pesquisa mundial avançou muito para conhecer a árvore, a oliveira, para conhecer os frutos e a influência desses frutos na saúde humana. Então, essa foi uma das grandes revoluções. Hoje você tem muita literatura científica que estuda o comportamento da oliveira, a adaptação dela a cada solo. Nós temos mais de 500 tipos de oliveira, ou seja, mais de 500 tipos de frutos, de árvores. E se conhece muito mais hoje do que se conhecia antes sobre cada árvore e de cada fruto, sobre a árvore e a sua adaptação a cada solo, o seu rendimento, e dos frutos, a característica de cada fruto, os sabores, os aromas, os benefícios de cada fruto. E nós temos aqui um convidado especial hoje, que é o Nero, que é o nosso grande companheiro, nosso grande assessor. Então, deixa eu mostrar aqui o Nero. Olha lá. É o nosso assessor que está sempre nos apoiando nas pesquisas e nos trabalhos. E também na venda de azeite. Ele é nosso garoto propaganda. Acho que vocês devem ver no Instagram. O Nero é muito famoso, né, Nero? Dá boa noite, pessoal. Nero, ó. Ele tá tímido. É a primeira vez, mas ele vai participar mais das lives, aí ele vai desinibindo. Então, o mundo hoje, a pesquisa científica conhece muito mais sobre a árvore, sobre os frutos. Então, essa é a primeira revolução. E sobre os benefícios à saúde humana que esses frutos e que a própria árvore, as folhas, podem proporcionar ao homem. Então, essa foi a primeira grande mudança. Qual é a segunda grande mudança que revolucionou? O cultivo. Hoje, antes a forma tradicional de cultivo era não irrigado. Aí passou a se fazer irrigação, depois passou-se a fazer plantações mais intensivas, com proximidade das oliveiras, e hoje nós temos um super intensivo, onde a oliveira é plantada em forma de arbusto. Então, houve muita mudança no cultivo. E a produtividade e a qualidade em cada uma dessas formas é diferente. Então, o cultivo é uma das grandes revoluções que houve. O superintensivo, a plantação em forma de arbusto, dá uma produtividade enorme, mas os sabores não são os mesmos. Os sabores alteram. Então, no cultivo tradicional, as pesquisas comprovam, o azeite tem mais sabores. A qualidade que se diz do azeite, ele é tem muito mais qualidade no plantio tradicional. O superintensivo é mais produtivo, dá
origem azeites mais baratos, mas não tem os sabores e os aromas da plantação mais tradicional. Inclusive, as pesquisas científicas comprovam até que o não irrigado, para quem quer qualidade, é a melhor forma de cultivo. Porque a azeitona, ela não, por incrível que pareça, ela se dá melhor na falta de água do que no excesso. Bom, a segunda grande mudança que houve foi na colheita, nos conhecimentos da colheita, nos procedimentos da colheita. Já se sabe hoje que a colheita precoce, ou seja, a colheita feita logo no início da maturação da planta, dá origem a azeites mais fortes, mais intensos. Para quem gosta de azeites mais intensos, a colheita precoce é a ideal. Aí você tem a intermediária. Na Europa, nos grandes olivais, a colheita pode demorar até 3 meses. E há quem prefira azeites mais maduros e quem prefira azeites mais verdes. E isso, claro, vai alterar a época da colheita, e isso é um conhecimento que evoluiu muito nos últimos anos. Então, já se sabe hoje que a colheita precoce dá origem a azeites de mais qualidade e a madura a azeites mais produtividade e menos qualidade. Uma outra revolução que houve foi na extração. Antes existia a prensa. Hoje existem máquinas modernas, automatizadas, até climatizadas, que dão a origem aos azeites de maior qualidade. Uma outra grande evolução que houve foi no armazenamento. Hoje já se armazena azeite com ausência de oxigênio, que permite que o azeite se conserve por mais tempo. Então, foi uma outra grande mudança. E talvez a maior mudança, mais revolucionária, foi o aumento das fronteiras de produção. Hoje, até 20 anos atrás, a produção de oliveiras e de azeite estava restrita àquela região antiga do Mediterrâneo. E até a Eurásia, ali, até a Ásia Menor, até o Líbano, até Israel e depois até Portugal. Era a região onde se plantava azeite, inclusive no norte da África. Hoje, o mundo inteiro planta azeite. O Japão, a China, a Austrália, Estados Unidos, América do Sul e aí incluindo o Brasil. Então, temos uma série de mudanças no cultivo, na produção, na colheita, nas fronteiras agrícolas. Tudo isso nos leva a dizer que o azeite não é o mesmo. O azeite que nós temos hoje no mercado e a forma de produzir, a forma de cultivar, a forma de colher, os países, nada disso é igual ao que era na época dos nossos pais. Então, o sabor também não é igual. Os nossos pais estavam acostumados a um tipo de azeite e hoje o que nós temos no mercado são azeites muito mais complexos, de sabores muito mais complexos, muito mais alternativa de preço e de qualidade. Então, essas são as grandes mudanças que a gente percebeu no mundo do azeite. Então, aí a gente vai para o comportamento do consumidor. E no nosso Instagram nós fizemos muitas perguntas sobre esse comportamento, para ver o conhecimento que o consumidor tem do mundo do azeite, como é que ele conhece o fruto, que conhecimento ele tem do fruto e como é que ele consome. Nós fizemos essas perguntas todas e vamos avaliar um pouquinho como é que foram as respostas. Então, com relação ao conhecimento do mundo do azeite, ao azeite no mundo, a primeira pergunta que nós fizemos no Instagram é
quem é o maior produtor de azeite no mundo? Nós fizemos essa pergunta ao nosso público. Nós tivemos 16 respostas e dos 16, 10 disseram que Portugal é o maior produtor. E que em segundo vinha a Espanha, em terceiro a Grécia e depois vinha a Itália. E como é que é no real? Quem é o maior produtor? É Portugal? Não, não é. O maior produtor de azeite no mundo, então as respostas foram, dos 16 que responderam, 10 disseram que o maior produtor é Portugal. Ou seja, mais de 62% disseram que o maior produtor é Portugal. Não é. O maior produtor é a Espanha, largamente na frente. E o segundo é a Itália, que nem foi citada pelo nosso público. Então, na produção mundial de azeite é Espanha em primeiro lugar, com mais de 60% de produção, isso oscila muito ano por ano, mas a Espanha é sempre a primeira. Em segundo, a Itália. A Tunísia vai se destacando. Tudo bom, Bárbara? Boa noite. Estamos dando tchauzinho da Bárbara aí. Também estamos com saudade. Então, a Itália é a segunda produtora, mas bem atrás da Espanha, com alguma coisa, 20% de produção mundial. A Espanha tem mais de 60%. Depois nós temos a Tunísia, que de vez em quando até ameaça a posição da Itália. E só depois vem a Grécia, que às vezes disputa também com Portugal alguma posição. Nós temos o Marrocos também começando a se destacar. Então, largamente o maior produtor é a Espanha, mais de 60%. Depois Itália, Tunísia, a Grécia, Portugal disputando às vezes posições. A Turquia também ali no meio do bolo. Então, em relação à produção, o nosso público do Instagram não acertou. Eles acharam que era Portugal e não é. Portugal está lá, disputa lá as quarta, quinta posição. Aí nós perguntamos quem mais consome azeite. E novamente o nosso público achou que... Oi, Tia Rô, boa noite. A Cineira... Fala pro Nero dar um alôzinho pra Tia Rô. Pra Tia Rô, vamos lá. Mostra lá o Nero pra Tia Rô. Cadê? Olha então, qual sua é tia. o país que mais consome azeite no mundo? Olha lá. O pessoal não acertou, lá. achou que era Portugal. Nero, Olha lá, Tia dá Rô. boa noite lá pra Tia Rô. Olha lá, Ó, Tia Rô. oi, pessoal. Ó o Nero, aqui ó. Olha lá. Nero. Então, o maior consumidor de azeite do mundo é a Grécia, per capita. Em termos de volume, por causa do tamanho, é Brasil, Estados Unidos e Austrália. São os três maiores consumidores em volume. Per capita, ou seja, por pessoa, o maior consumidor disparado é a Grécia. Depois a Itália, a Espanha. Portugal não é um grande consumidor, apesar do nosso público achar que Portugal é um grande consumidor. Não é, é a Grécia o maior consumidor. O maior consumidor de azeite no mundo, é uma curiosidade, é um país muito pequeno inserido na Itália, que é San Marino. Eles consomem, é o país que mais consome azeite. Mas como é um país muito pequeno, não entra nas estatísticas. É a Grécia que consome vários litros por mês. Então, esse é o conhecimento, a percepção que o consumidor tem do mundo do azeite. Depois, nós fizemos uma pergunta sobre... Muita gente fala que o Brasil recebe muito azeite falso. Aí nós fizemos a pergunta de onde o público achava que esse azeite falso vinha. E a maior parte acha que a falsificação é feita no Brasil. E isso é correto. O Brasil, a falsificação do azeite ocorre aqui internamente. A mistura, o azeite não vem misturado de fora. Por quê?
Porque a fiscalização na entrada é muito grande. Então, o que é que os falsificadores fazem? Eles trazem o azeite de fora e as misturas são realizadas aqui dentro, em laboratórios improvisados, em fábricas muito improvisadas, porque elas têm que ser desmontadas rapidamente a cada fiscalização. Então, quando eles são pegos, a polícia investiga, vê a origem, vai atrás e consegue descobrir as fábricas, e essas fábricas são no Brasil. Por quê? A entrada de azeite no Brasil é muito fiscalizada pelo Ministério da Agricultura. Dificilmente um azeite falsificado entra no Brasil. A entrada de azeite no Brasil é muito controlada. E o azeite que entra no Brasil é azeite mesmo. Ele é falsificado aqui internamente em fábricas improvisadas que são montadas e desmontadas rapidamente. Não dá prisão para ninguém, eles são pegos, a fábrica é desmontada e logo depois é montada em outro local e não dá cadeia para ninguém. Aí nós fizemos também, sobre conhecimento de produção, como é que o Brasil se insere na produção de azeite no mundo. Então, a pergunta foi: quantos produtores o Brasil tem? Essa foi a pergunta que nós fizemos. E a maior parte acha que nós já temos, de 15 que responderam, 9 disseram que nós já temos 200 produtores. Isso não é o correto. Nós temos, e só 2 disseram que nós temos perto de 100 produtores. Qual é a resposta correta? O Brasil tem perto de 100 produtores de azeite. O Brasil produz, mas não chega a produzir 100 mil litros, varia de 50 a 100 mil, que é muito pouco perto do consumo. E o Brasil tem perto de 100 produtores. Então, essa foi os conhecimentos que nós perguntamos sobre o mundo do azeite e como é que o Brasil se insere. Então, resumindo, o Brasil é hoje um produtor, tem mais de 100 produtores, ainda consome muito pouco. O maior produtor é a Espanha, seguido pela Itália. O maior consumidor é a Grécia, seguido também pela Itália e pela Espanha. E a falsificação é feita aqui no Brasil. Então, esses foram os conhecimentos, a percepção do consumidor. Dificilmente eles acertaram, mas esses são os conhecimentos com relação ao mundo do azeite. Aí nós perguntamos conhecimento sobre o fruto. Então nós perguntamos, por exemplo, a questão maturação do fruto versus qualidade. E aí a pergunta foi: qual nível de maturação dá mais qualidade ao azeite? Aí de 15, 10 acertaram. Os frutos verdes dão qualidade melhor ao azeite e os frutos maduros a azeites mais simples. E 5 pessoas disseram que os mais maduros é que dão melhor azeite. Então não é o correto, mas a maioria acertou. O que dá origem a azeites de melhor qualidade são as azeitonas colhidas no início, as azeitonas precoces, as verdes. As mais maduras têm maior rendimento, que foi a outra pergunta que nós fizemos. O rendimento em relação à maturidade. E aí, das 22 perguntas, 14 responderam que a madura rende mais, que é o correto. Então, mais da metade acertou. Mas ainda 7 disseram que as verdes rendem mais. Não, quem rende mais é a madura. A verde dá melhor qualidade e menor rendimento. A madura dá mais rendimento e a qualidade não é tão grande. Então, com relação ao conhecimento do fruto, foi isso. Perguntamos também sobre o prazo de validade do azeite. E aí foi uma coisa interessante, porque variou muito as respostas. Nós
temos as seguintes alternativas. A validade depende de cada produtor determinar, ou a validade é determinada por lei em 18 meses, ou por lei, por norma, em 24 ou em 36. Houve resposta em cada um desses itens. E qual é o certo? A validade do azeite não é determinada por norma. Ela é uma escolha do produtor. E por que é uma escolha do produtor? Porque depende da experiência que o produtor quer que o consumidor tenha. Se o produtor acha que o consumidor deve ter um azeite de ótima qualidade, ele vai dizer para consumir em 12 meses, ou no máximo 18 meses. Mas um produtor pode colocar 24 meses, ou até 36. E por que é que um produtor vai colocar 36 meses na validade do azeite? Porque ele quer mais tempo para vender. Ele não está tão preocupado em que a experiência do consumidor seja de extrema qualidade. Ele quer mais tempo para vender. Então ele pode colocar no seu azeite 36 meses. E um produtor mais preocupado com a percepção de qualidade do azeite dificilmente vai colocar mais de 18 meses. E o produtor brasileiro está colocando 12 meses. Por quê? Porque a produção de azeite no Brasil é pequena e dificilmente um produtor tem azeite por mais de 12 meses, então ele põe a validade 12 meses. Tem muito azeite brasileiro que tem 12 meses de validade. Uma vez determinada a validade no azeite, ele não pode ser vendido depois. Se o produtor colocou 18 meses ou 32 meses, é até estranho. Um azeite pode ter 32 meses na garrafa e poder ser vendido. E pode ter só 12 meses e não poder mais ser vendido, porque o produtor colocou 12 meses. E colocando a validade, não pode ser vendido depois disso. É estranho, mas é assim. Então a validade, quem determina é o produtor. Não existe norma, a única norma é: passou a validade, não pode vender. Então você vai ter azeites com 14 meses que não pode mais ser vendido porque a validade estava com 12 meses. E você vai ter azeites com 36 meses que podem ser vendidos porque a validade está 36 meses. Então a percepção é determinado pelo produtor em função do que ele quer. Então, essa foi a pergunta que nós fizemos com relação a prazo de validade. Nós fizemos também uma pergunta com relação ao conteúdo da azeitona, aos polifenóis, que são um item que é muito benéfico à saúde. E aí nós perguntamos se o polifenol está presente nas folhas, nos frutos, nos dois, e as respostas foram os polifenóis. Apenas 13 pessoas responderam e 7 acertaram. Das 13, 7 acertaram. Os polifenóis estão nas folhas e nos frutos. Então, por isso que se recomenda um chá de folha de azeitona ou até o consumo de extrato de folha de oliveira. Porque o polifenol existe até mais na folha do que no fruto. Embora, ao se consumir azeite, a gente consuma muito polifenol, ele existe mais na folha do que no fruto. Por isso existe muito extrato de folha de oliveira, porque polifenol na folha é muito presente. O polifenol é um antioxidante e anti-inflamatório poderosíssimo. E muita gente toma chá de folha de oliveira para baixar a pressão e tudo. Então, o pessoal acertou. A percepção do consumidor acertou. Aí nós perguntamos também sobre o comportamento de consumo
como é que o consumidor brasileiro compra? E aí as respostas foram: o produtor brasileiro ele consome mais no supermercado, consome um pouco em casas especializadas, mais ou menos igual. Então o nível das perguntas foi: no supermercado, de 14, 6 compram em supermercado, 5 em empório, então está bem equilibrado, mas muita gente ainda compra em supermercado. Alguns já buscam lojas mais especializadas. Dos 14, 2 disseram que compram pela internet, então já começa a haver um costume, mas ainda muita gente compra no supermercado. Nós somos um pouco críticos em relação a isso, porque o supermercado ele não é especializado em azeite. Os produtos que estão lá foram oferecidos, foram negociações, foram às vezes alguns benefícios. O supermercado não é especializado em azeite, como não é especializado em vinho. As pessoas que compram vinho não vão comprar vinho em supermercado, vão numa adega, porque é mais especializada. E a gente sempre defende que o vinho vai por esse mesmo mercado e você tem que o azeite vai por esse mesmo caminho e que você tem que comprar azeite de pessoas mais especializadas para que possam te orientar, porque a complexidade a variedade que temos hoje de azeite é muito grande. Então você tem que ter assessoria de alguém para comprar azeite, não comprar por impulso no supermercado com os produtos que estão lá, que foram negociações entre o mercado e produtores grandes. E hoje a qualidade do azeite está mais relacionada a produtores pequenos que nem têm a habilidade de negociar com supermercados. Eles vão estar presentes ou na internet ou em lojas menores. Mas o nosso consumidor ainda compra muito em supermercado. Perguntamos também sobre azeite na colher. E é muito interessante. De 12 respostas, a metade disse que nunca tomou azeite na colher e a outra metade disse que tomou. Muita gente toma azeite na colher para a saúde. Inclusive, muitos dizem que com um pouquinho de limão em jejum na colher, para usufruir os benefícios do azeite, são os polifenóis e o ácido oleico. Então, muita gente, e no caso da pergunta que nós fizemos, metade das pessoas dizem que consomem na colher, provavelmente em jejum. E metade disse que não gosta de azeite na colher. Então, está meio equilibrado, é um comportamento já. Muita gente consome azeite na colher para a saúde. Outra pergunta que nós fizemos é: de que país você consome azeite? E aí também o nosso público, como é um público mais seleto, metade, como foi, origem de 15 respostas, 7 pessoas disseram que consomem azeite de Portugal, mas 5 já disseram que consomem azeite do Brasil, que é uma coisa interessante. Muita gente já procura azeite do Brasil. E depois da Espanha, apenas um dos 15 respondeu que consumia azeite da Espanha, a maior parte é de Portugal. E em segundo lugar, azeite do Brasil. Nós também fizemos a pergunta: quantas colheres por dia as pessoas consumiam? E aí, de 40 respostas, esse foi uma das perguntas em que as pessoas mais aderiram, e as pessoas acertaram pelo menos na recomendação que os médicos fazem, que é 2 colheres por dia. Por quê? Porque o azeite é uma gordura, e mais do que 2 colheres não é ideal, porque é muita gordura para ser consumida. Então a recomendação é 2 colheres, e metade disse que era 20 pessoas disseram que eram 2 colheres. 13 pessoas, 3 colheres, que eu já acho um pouco excesso de consumo, e 5 pessoas falaram em 4 colheres, que eu acho que dificilmente alguém consome 4 colheres, que seriam 10 ml uma colher. 10 ml, Sinira, uma colher? O Nero já foi dormir? Você já... Tá bom, o Nero já foi descansar.
Então, o ideal é 2 colheres por dia, que correspondem a 10 ml. Isso quer dizer que em 30 dias, 2 colheres por dia seriam 20 ml. Isso quer dizer que no mês, o ideal é que uma pessoa consuma 600 ml, ou seja, uma garrafa de 500, um pouco mais de uma garrafa de 500 ml por mês. Então, essa é a recomendação e o pessoal acertou. Então, a percepção que o consumidor tem nessas perguntas que nós fizemos, e a gente vai continuar fazendo essas perguntas, vocês acompanham lá no Instagram, que a gente está sempre fazendo enquetes, e aí nas lives a gente vai dando os resultados. O que a gente percebe não estão errando muito, existem algumas respostas que realmente saem daquilo que seria o conhecimento ideal para o mundo do azeite, para o consumo do azeite, para o conhecimento do fruto, mas a gente percebe que já há uma certa evolução. Então, esse é o comportamento que a gente percebeu dos nossos consumidores. Então, dando assim uma resumida geral, nos últimos 20 anos, o mundo do azeite mudou muito. Existem hoje muitas marcas da maior variedade de azeitonas. Existem algumas azeitonas que estão predominando no mundo, que são a Coroneik, a Picual, a Arbequina. Elas estão predominando, o mundo inteiro já produz. Então, outra mudança que houve nos últimos 20 anos, o mundo todo passou a produzir azeite. Antes era só lá na Península Ibérica, só lá no Mediterrâneo. Hoje se produz azeite no mundo inteiro. Muita gente nem sabe que a China já produz azeite e produz muito. A China está querendo vender até para o Brasil. O Chile produz muito, vende para o Brasil. Existem muitas marcas chilenas no Brasil, eles querem competir com as grandes marcas no Brasil. A Argentina produz, o Brasil já produz, a Austrália, a África do Sul, Estados Unidos. Hoje o mundo todo produz, Japão, o mundo todo produz azeite. Então, muita mudança. E as grandes marcas que as pessoas estão acostumadas, que estão presentes nos supermercados, hoje isso é para consumo básico, porque se você quer experimentar grandes sabores, azeites excepcionais, você não vai encontrar no supermercado, você vai ter que ir em lojas especializadas, e não é fácil encontrar essas marcas menos famosas. Existem mais de 1000 marcas, milhares de marcas no mundo inteiro. Austrália, a Croácia está destacando como produtor. Não existe azeite croata no Brasil. Não existe azeite australiano no Brasil, não existe azeite japonês, não existe azeite americano. Então, tudo isso tende a mudar e a gente vai ter acesso a azeites americano, azeite australiano, azeite sul-africano, azeite japonês. O chinês está querendo entrar. Então, é um vasto mundo de marcas e de tipos e de preços de azeite que a pessoa precisa ter assessoria para comprar. Então, o ideal é que se consuma 20 ml por dia, que corresponde a 2 colheres. Nós temos também uma pergunta que eu acabei não comentando: qual é a azeitona mais forte? É a Coratina. E o pessoal não acertou, achou que era a Picual. A mais forte é a Coratina, depois vem a Picual, depois vem a Coroneik, e a Arbequina é uma azeitona mais suave. Quais predominam no Brasil hoje, que são plantadas no Brasil e que são importadas? É a Picual, a Coratina, a Coroneik e a Arbequina. Elas são predominantes tanto na importação como na plantação. Elas estão dominando o mundo, essas 4 variedades. Estão dominando o mundo e são as mais fáceis de encontrar. Nos supermercados, é mais fácil encontrar isso que a gente chama de monovarietais, que são os azeites de uma variedade só. Nos supermercados, normalmente são blends com vários tipos de azeitona. Se você quer uma Coratina, dificilmente você vai achar no supermercado. Vai ter que comprar na internet ou em casas especializadas, como aqui no cantinho nós temos azeite de Coratina, temos azeite de Picual, azeite de Coroneik,
e azeite de arbequina, e temos também blends. Então tudo isso o consumidor tem que ter orientação para saber. Também foi uma pergunta que nós fizemos na internet, eu não peguei para responder, qual é mais forte? É a coratina. Ok? Então, esse é o panorama do azeite, que mudou muito, muito, muito nos últimos 20 anos. Hoje é uma pena o câmbio estar tão alto, a gente tem no Brasil acesso a poucos azeites de ponta, azeites que estão sendo produzidos na Espanha de altíssima qualidade. Poucos chegam aqui no Brasil, só os grandes importadores normalmente escolhem apenas uma marca, e nós temos aqui 4, 5 grandes marcas de azeite de qualidade, e sendo que na Espanha existem centenas de marcas de alta qualidade, de todos os aromas e sabores, com 1000 opções, e a gente infelizmente não tem acesso a esses produtos por causa do câmbio. A produção desses azeites é muito pequena, e para a maior parte dos importadores não vale a pena trazer esses produtos porque não há escala. E é uma pena, e o Brasil não favorece a importação em pequena escala, os custos são muito altos e o importador, para obter lucro, tem muita dificuldade. Por isso o Brasil não tem acesso. E por isso muitos viajantes trazem azeite na mala, que foi a outra pergunta que nós fizemos na internet, se você trazia azeite na mala. E muitos dos nossos clientes trazem azeite na mala. Por quê? Porque nós não temos no Brasil azeites de altíssima qualidade que estão disponíveis aos montes lá na Espanha, na Itália. Azeites de coratina na Itália, nossa senhora, uma qualidade extrema, que dificilmente chega aqui por todos os problemas que a gente tem de importação, dos custos, da burocracia que envolve a importação, e importador pequeno não se aventura nisso porque não vai conseguir lucro, não vai conseguir importar uma coratina italiana com lucro. Nós não vamos ter aqui, dificilmente o importador vai ter a coragem de trazer uma coratina italiana ou uma picual. É isso mesmo, Patrícia, tem que cuidar para não quebrar. Importar coratina italiana é um sonho, mas quebra. É isso sim, Patrícia. Por isso poucos importadores se aventuram, pouquíssimo. Nós, infelizmente, não temos acesso aos azeites de ponta da Espanha e da Itália. Infelizmente. Os grandes importadores se interessam apenas por uma ou duas marcas. E a Itália tem centenas de marcas de alta qualidade. Centenas. A Espanha tem centenas de marcas de alta qualidade. Nenhuma delas chega aqui. É uma pena. Mas o custo, a burocracia de importar azeite. Nós do Cantinho do Azeite, Cantinho do Azeite é um nome fantasia, o nome da nossa empresa é Companhia do Azeite. Boa noite, Patrícia. O nome da nossa empresa é Companhia do Azeite. Nós já importamos. Nós deixamos de importar por causa dos custos e da burocracia envolvida na importação de azeite de alta qualidade. Só vale a pena para o importador importar grandes volumes. E quando se fala em qualidade, não se fala em grandes volumes, se fala em algumas centenas de garrafas. Eu importava centenas e não milhares de garrafas. Milhares de garrafas é para azeite barato. Azeite de alta qualidade nós falamos em centenas, dificilmente em milhares de garrafas. E infelizmente nós não temos acesso no Brasil aos azeites de qualidade da Espanha e da Itália. Nós não temos azeite sul-africano aqui, nós não temos azeite australiano, nós não temos azeites da Croácia, que está se destacando nos concursos mundiais. O Brasil não tem azeite da África do Sul, da Austrália, da Croácia. O Brasil só tem azeite de Portugal, Espanha, um pouco da Itália. E agora do Chile, claro, está aqui pertinho, da Argentina está aqui pertinho, mas tem que
tem que diminuir a burocracia, tem que reduzir custos para que a gente possa ter esses azeites de alta qualidade aqui no Brasil. Então, era isso que a gente tinha para dizer hoje. Obrigado pela participação de todos. A conversa estava muito boa, mas o tempo vai passando. Boa noite, Patrícia. Boa noite ao pessoal. E a gente volta na semana que vem com mais algum convidado. A gente já tem um convidado praticamente garantido. Esta semana foi um desafio da gente fazer lives individuais, porque a gente está fazendo um curso e o desafio nesse curso era fazer uma live individual, uma live tipo tutorial, que foi o que nós fizemos hoje. Então, obrigado pela participação de todos e qualquer coisa, estamos à disposição. E boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Tchauzinho.